E a gente já começa falando, claro, do assunto do dia, mais uma operação mirando o Banco Master, dessa vez que trata sobre a Rio Previdência. Daqui a pouquinho o Rodrigo Viga vai estar conectado conosco para trazer todas as informações, está terminando de apurar, acabei de receber essa notificação aqui dele, mas a gente já tem alguns contextos que podemos explorar nessa abertura do Morning Show, inclusive suspeita de fraude, suspeita de pedalada e aí investimentos que são no mínimo duvidosos, Mano Ferreira. Pois é, David de Tarso, o caso do Banco Master é um daqueles que balança a República, porque acaba envolvendo muita gente muito poderosa e de diversas esferas de poder. A gente já falou diversas vezes sobre contratos de familiares de ministros do Tribunal Federal que acabam tendo conexões com o Banco Master. Uma outra faceta dessa trama toda está nos fundos de pensão de prefeituras e governos de estado. É aí que entra o caso da RioPrev, que é justamente o fundo de previdência do governo do estado do Rio de Janeiro. E aí vale sempre lembrar e contextualizar para o nosso ouvinte que quando o investimento está dentro de um limite de até R$250 mil, esse investimento ele é coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. Quando passa desse volume, aí não há mais a segurança do Fundo Garantidor. E quando a gente está se referindo a fundos de previdência, na prática, os volumes são muito superiores a isso, o que quer dizer que são investimentos feitos para, em tese, garantir a aposentadoria e a pensão de servidores públicos, que na prática foi um investimento mal feito e não será coberto pelo Fundo Garantidor. Então, o prejuízo para quem vai? Você já sabe bem, né? Prepare o bolso, porque somos nós mesmos, pagadores de impostos, que vamos pagar essa conta. Então, nesse contexto todo, é fundamental que a gente consiga esclarecer de quem foi a decisão nesses fundos de previdência de fazer esse tipo de investimento. A que interesses estava obedecendo? Qual que foi o procedimento para essa tomada de decisão? Todas essas perguntas são fundamentais para que a gente possa esclarecer quais são as ligações e ramificações por trás desse gigantesco escândalo. Mano, pois é, o que eu estava pensando enquanto você falava é exatamente isso. Quem escolheu investir em ativos custodiados pelo Banco Master? Quem toma essa decisão? Porque, veja bem, a gente não está falando do investimento no próprio dinheiro, que aí eu entendo que cada pessoa tem a liberdade de querer arriscar ou não, de colocar onde quiser. Mas a gente está falando... de ter mais lucro também, não, né? Sim, lucro, a expectativa do lucro é associada ao risco que você deseja correr. Você corre. Mas quando você está falando de fundos como o RioPrev, você está falando de dinheiro de pessoas que não necessariamente são as que tomam aquela decisão, né? Você está investindo em nome de um terceiro, você está usando um dinheiro que não é seu. E isso, obviamente, deveria ser associado a um tipo de compliance mais rígido, a regras um pouco mais objetivas a respeito do risco que você pode tomar em nome de outra pessoa. Porque, veja bem, muito provavelmente, essas pessoas que tinham seus recursos na RioPrev, não tinham a menor noção de que o seu dinheiro estava no banco A, no banco B ou no banco C. E isso é muito importante, porque você acaba transferindo esse risco para alguém que não tem a menor ciência do que está acontecendo. No Código de Defesa do Consumidor, inclusive, isso pode ser muito questionado. Mas aí o RioPrev também não vai ter dinheiro para pagar, ninguém vai ter dinheiro para pagar e as pessoas vão ficar sem o dinheiro que elas achavam que elas estavam guardando. O fato é que esse tipo de decisão tem que ser uma decisão tomada por alguém competente, alguém que entenda de planejamento financeiro, de construção patrimonial, que entenda sobre essa análise de risco que você trouxe muito bem, Ana, sobre, por exemplo, se nós estamos tratando de um recurso que ele visa garantir, assegurar a aposentadoria, a terceira idade, um momento não produtivo da vida do servidor ou daquele que teve um acidente, que passou por uma invalidez, esse recurso ele não pode estar, obviamente, numa categoria de alto risco. Ele tem que estar onde? Ele tem que estar numa renda fixa, ele tem que estar em ativos mais seguros e diversificados, né? Se a gente sabe que o FGC ele vai proteger até 250 mil
por CPF ou CNPJ, e que dentro do mesmo conglomerado ele não vai superar isso, porque você pode acumular até 1 milhão de garantia, desde que sejam em instituições diferentes. Então, por que não trazer um gestor competente? Um gestor técnico? Então, acho que cabe também avaliar não só quem tomou a decisão na RioPrev, mas o grau de preparação desses profissionais para tomar esse tipo de decisão. Eu vou um pouquinho mais além do que você está colocando, porque em alguns momentos da sua fala você traz alguém ou responsável. A meu ver, se a gente está falando de um fundo como a RioPrev, a gente tem que falar de um colegiado. E não deixar na mão de uma pessoa só. Porque a partir do momento em que você permite que investimentos dessa magnitude, com esse grau de consequência, sejam feitos, por exemplo, por uma pessoa só, você viabiliza esse tipo de fraude. Você viabiliza que essa pessoa esteja mais suscetível à corrupção e ao cometimento de crimes. Por isso que eu falo em compliance, porque a gente precisa ter regras muito mais rígidas para a aplicação de dinheiro de terceiros. Mas eu até acredito que tenha um estatuto que preveja mais pessoas envolvidas. Mas quando eu falo alguém é nesse sentido. São aqueles quase o cartola do futebol, né? Mas o que eu quero saber, e até mesmo muitas pessoas desejam, né, mais informações, porque o rombo já chega com o Banco Master e agora também o Ewbank, que quebraram, que foram liquidados, já chega a 47,3 bilhões de reais. E aí o fundo garantidor já está com dificuldade, porque isso corresponde a 1/3 do caixa. Como é que vai ser feita essa reposição? De que maneira que os bancos vão se articular? E principalmente, tem muita gente com medo agora de quem tem investimentos, de que esse dinheiro possa realmente sumir. Esse é o principal questionamento, o principal ponto, né? O fundo garantidor, ele é gerido pelo próprio sistema financeiro. Tudo bem, 250 mil garantido, tudo, só que corre o risco de realmente haver um colapso no sistema e as pessoas não conseguirem sacar quantias menores? Até o momento, não. Até o momento, o fundo garantidor, ele já se pronunciou que ele está avaliando o impacto do Ewbank, que é um impacto muito menor do que o Master, né? Felizmente. Mas o problema é, aquele investidor que tinha um CDB do Master já foi atendido. Se eventualmente ele chegou perto do limite, ele não vai receber se ultrapassar esse limite. Aí sim, essa não garantia ela vai acontecer. Então, o fato é, se você tinha lá 10 mil no Master e mais 10 mil no Ewbank, você vai receber. Agora, se você já recebeu o limite do FGC, você não recebe mais. Mas e 1 milhão? É dentro do mesmo conglomerado. Então, o limite de 250 mil ele vai se aplicar. Mas, até o momento, o FGC, ele continua com uma boa postura, ele vai garantir o pagamento, mas até o momento, né? A gente não sabe o que pode ser descoberto daqui para frente. Lembrando que a RioPrev é outra história, né? Porque aí vem outro banco, às vezes, que está pedalando também, está cometendo a mesma fraude fiscal. A gente está falando do maior rombo na história bancária. E aí a gente tem mais instituições que estão fazendo isso também. Esse que é o receio de muita gente que está investindo. E tem pessoas que até mesmo estão falando, olha, eu vou tirar todo o meu dinheiro enquanto eu posso, porque eu vou guardar debaixo do colchão, debaixo da cama, porque o risco é justamente esse. Por isso que o ouro e a prata e os metais preciosos aumentaram tanto a cotação nos últimos anos, porque as pessoas têm preferido outro tipo de investimento, assim. Eu enxergo que, assim, existem pessoas agora que estão assustadas, inclusive com outras instituições financeiras, principalmente essas fintechs, né? Essas empresas digitais. E é um pouco complicado o caso, principalmente do Banco Master, que agora envolve uma questão da RioPrev também, que você vê que os interesses do mercado financeiro, os interesses privados, acabam se sobressaindo ao interesse das pessoas. Como foi citado aqui, ninguém escolheu aportar em CDBs do Banco Master, né? Ninguém escolheu colocar o dinheiro nessa instituição, nesse caso da RioPrev. E houve praticamente uma brincadeira com a cara dos aposentados, que contribuíram a vida inteira, que arrecadaram ali, ajudaram esse fundo, né, a encher de dinheiro, vamos dizer assim, esperando que fosse ser garantido o seu futuro previdenciário. E agora eles se enxergam numa situação totalmente delicada, a gente não sabe de quem colocou esse dinheiro lá, quem tomou essa decisão. Há problemas de que houve órgãos de controladoria do Rio de Janeiro que disseram para não aportar no Banco Master, e mesmo assim essa decisão foi tomada, né, de colocar o dinheiro nesse banco específico. E o que me preocupa, até a respeito do que você citou, do FGC e tudo mais, é de que com o avanço das investigações, quem pode garantir que novas fraudes dessa não possam ser descobertas, fraudes maiores, inclusive, né? A gente está descobrindo. E aí os bancos ficarem também intimidados e com receio, né, de fazer os E cabe um comentário em relação ao papel da CVM,
né, dessa comissão que deveria estar investigando, que deveria estar em cima para evitar que casos como esses aconteçam, e do próprio Banco Central e Ministério da Fazenda, que de forma direta em alguns casos e indireta em outras estão envolvidos, e que não anteciparam esse tipo de movimento. E o que eu quero dizer? Quando o CDB do Banco Master era lançado lá pagando 120% do CDI, 115%, 130%, quando todos os outros estavam pagando 103%, 105%, quando a esmola é muita, o santo precisa desconfiar. Então, onde estava a CVM nesse momento, que não foi lá buscar para entender, ele tem fundo para bancar isso aqui?